No primeiro momento eu gostaria que o senhor dissesse para os nossos espectadores aí quem é o Dr. Pablo. Boa tarde. Eu sou um médico vindo de fora, de origem sou carioca, minha família mora toda no Rio de Janeiro. Sou formado há mais de 15 anos. Trabalhei numa multinacional, a maior do mundo de bens de consumo, se chama P&G, Procter & Gamble, e nela fiz praticamente toda a minha formação. Trabalhei na África. A Procter, ela vendia um produto, na verdade ela não vendia, ela doava esse produto para a África, que é um produto que ele purifica a água. E na África é difícil o abastecimento de água potável e tal, então a gente ia nas comunidades, ia nos vilarejos, né? E a gente hidratava a água e cuidava dos doentes. Era uma ação que a Procter tem. E aí depois eu casei com uma gaúcha, tive filho e resolvi pedir demissão de lá, já que eu vivia muito tempo fora do país. E vim morar pro Rio Grande do Sul para ficar perto da família e viver uma vida mais tranquila. Me instalei em Dois Irmãos, que é a cidade natal da minha ex-esposa, e aí acabei trabalhando em Sapiranga, que tem uma referência de saúde muito boa perante todos os municípios. Fui muito bem acolhido pelo Hospital de Sapiranga, onde eu trabalhei durante 4 anos, mais ou menos. E nos 2 últimos anos eu acabei trabalhando para o município. Comecei com uns plantõezinhos ali na UPA, e foi aumentando e tal. E logo no início desse ano, em março, a Jussara, que é a coordenadora do UPA, perguntou se eu gostaria de assumir na Secretaria de Saúde para fazer visita domiciliar. Ok, no início eu aceitei, e quando eu fui chegando na secretaria acabei ganhando outras competências, óbvio, por eu ter trabalhado nessa parte com essas vítimas da África, ter toda uma história, de ter já gerenciado catástrofes e tal, inclusive ter passado pela pandemia do Ebola lá na África. Então eu acabei aceitando o desafio e a gente chegou lá na secretaria e fomos indo. É isso. Certo. Doutor, nós havíamos marcado uma live para alguns dias atrás. O senhor, por algum motivo, não pôde participar da live, né? O senhor teve problemas de conexão e tal, mas também o senhor já, no dia anterior à live, quando foi postado o card, o senhor já recebeu mensagens, né, em tons de ameaça, inclusive, por conta do anunciado da sua entrevista, né? Respeitamos o seu posicionamento, por conta do senhor ter um filho, uma criança, né, aos seus cuidados, e hoje o senhor resolve, então, trazer a público e esclarecer a comunidade de Sapiranga, não o fato pelo senhor não ter comparecido na live, mas sim, de fato, o que realmente vem acontecendo na questão da saúde de Sapiranga. O senhor, no primeiro momento, nos enviou um áudio onde dizia que falaria quem é a secretária da saúde de Sapiranga por trás da pandemia. O que o senhor queria dizer com isso, doutor? Bom, acho que eu vou começar do início aí. A live eu não fiz porque envolve questões não só médicas, mas acaba tendo interpretações de pessoas que já estão insatisfeitas com todo o sistema,
outros que levam para o lado político. E nisso tudo envolve grandes questões. E eu só tenho uma afinidade, que é a parte médica, que é a parte de cuidar da saúde. Por mim, eu não estou preocupado com dinheiro, sou médico, se eu saio de um trabalho hoje, amanhã já estou empregado em outro. Não estou preocupado com quem é que está no partido, quem não está no poder, quem não está. Não estou preocupado com relações de discussões, tá? Acho que todo mundo tem seus pontos de vista, sim, mas uma coisa é fato: o vírus existe, ele matou muita gente do norte, evoluindo para todo o sul. Hoje, o que a gente vê é que, por mais que se tenha entrado por protocolos de medicações antecipadamente, como Santa Catarina, que investiu milhões e milhões, trouxe um container, quer dizer, trouxe um navio inteiro cheio de container da ivermectina, e você vê que as UTIs estão lotadas e pessoas estão morrendo. Então o vírus existe, ele já está presente aqui entre nós. Vocês sabem que pessoas estão morrendo, que amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser algum familiar teu. E a única maneira da gente controlar isso é traçando estratégias de prevenção, de retaguarda e combatendo a linha intermediária. Então, a minha situação com a Janete foi que eu bati de frente com o sistema. É um sistema que não é flexível, é um sistema que é de imposição, é um sistema que ele, para conseguir as coisas, tem que ter troca de favor. E numa pandemia não existe isso. Numa pandemia, todos, pessoas comuns, idosos, adultos, crianças, adolescentes, médicos, Secretaria de Saúde, todas as secretarias, todos os políticos, vereadores, não existe partido. Uma pandemia, o que existe é ou vive ou morre. E é inadmissível, eu, vendo como médico, se você abrir o site da Secretaria de Saúde hoje, que é o Facebook da Secretaria de Saúde, nada contra os animais, pelo contrário, eu tenho animais, tenho vários, mas o animal ele só vai comer se o dono tiver dinheiro para comprar ração e o dono tiver vivo para botar ração para ele. Hoje está se faltando medicações, está fazendo contratos absurdos com o hospital, em vez de guardar medicações, reservar medicações de anestésio para as pessoas ficarem entubadas. E a Secretaria de Saúde, eu não sei se dá para ver aqui, o site da Secretaria de Saúde fala sim da doença, tá? Mas fala dos animaizinhos. Olha, de doação de animais, fala sobre hérnia, cirurgias de animais. Gente, se nós, seres humanos, estamos com as eletivas suspensas, é de repensar essa situação da postagem da Secretaria de Saúde em priorizar os animais. Eu acho que tinha que parar, pegar esses medicamentos, guardar
para caso necessário. Então são vários movimentos que têm que ser feitos e eu não vejo a preocupação com a vida humana. Acho que foi essa situação que, fora o engessamento, falta de punho da Janete, foi mais outras situações que não é do meu perfil. E eu também não concordo. Situações administrativas. Acho que é isso. Uhum. Você poderia citar algumas dessas questões administrativas que lhe foi pedido para fazer alguma coisa que o senhor não concordou, é isso? Quando eu cheguei na secretaria, eu via o governo federal ele enviou testes. No início foram poucos, 4 caixas, acho que era 4 caixas, mas para cada caixa tinha 20 testes. Inclusive eu testei no primeiro paciente que houve em Sapiranga e deu positivo. E aí eu testei mais alguns testes, até em mim mesmo, para ver se funcionava. E eram testes que, se você tiver no período certo, aumenta a probabilidade de dar positivo. Tá? Lógico, você tem que não ter só o período, que é o tempo, mas você tem que ter uma história clínica, que são os sintomas. E aí eu via testes sendo distribuídos sem as indicações do governo federal, porque eles vieram, mas vêm com algumas recomendações. E tem que seguir aqueles critérios, né? O que vale para um, vale para todos. Assim, a meu ver. Esses testes foram distribuídos de que forma, doutor? Então, esses testes ficaram na Secretaria de Saúde, como chegou no início, poucos. Só que eu via de vez em quando, vai ali e faz teste, tipo, sem indicação, vai ali e faz teste. Não, você tem que ter um critério. Você tem, tá por escrito, vem do Ministério da Saúde isso. Você tem que ter o critério e você tem que fazer na ordem. Entendeu? E aí eu comecei a ficar meio que, bom, eu não sou secretário, eu não mando nada, tô cumprindo meu papel aqui. Mas o senhor alertou a secretária dessa questão? Não, isso eu não alertei porque não era minha competência fazer isso. Porém, algumas enfermeiras, elas alertaram, não tem critério. Mas eu fiquei quieto. Não era minha competência isso. E aí, um dia ela pediu para ir na delegacia fazer teste nos homens em toda a guarnição. Eu falei, eu vou, porque eu queria entender o porquê disso. Na delegacia de polícia civil ou o senhor se refere à brigada militar? Não, delegacia de polícia civil. Certo. E aí eu fui, eu até tive uma conversa com o pessoal antes. Falei, olha pessoal, esse teste, por si só, não é um teste confiável. E que realmente é isso. Ele não tem 100% de... E que pode gerar falso positivo ou falso negativo. O que vai falar a respeito é se tem alguma... como é que foi a história clínica disso. Se existe algum sintoma? Exatamente. Ali, naquele momento, ninguém me relatou nenhuma história clínica. Só contato com caso positivo. E isso não é critério para fazer teste. Esse contato era
familiar? Não, era parece que 2 policiais ficaram contaminados e tal, entendeu? Uhum. Eu não sei se foi ali ou foi na brigada, mas tiveram contato, Certo. entendeu? Não sei se foram todos, não sei. Mas enfim, ok. Mas a princípio não tinha nenhuma indicação. Bom, como não fui eu que indiquei os testes, eu deixei. Mas pensa, foram 21 testes. São 21 pessoas que a gente poderia ter diagnosticado. Automaticamente, se uma passa para 4, né, que é o normal, a gente teria hoje 44 pessoas a menos de contabilidade de casos positivos. Se a gente abre hoje aqui, na pandemia, o celular, de ontem, a gente tem, ó, casos confirmados, 582. Bom, então poderia ser 540, né? No mínimo. Sim. Nessa situação, eu falei, não, tá muito errado as coisas. E aí eu comecei a reparar um monte de coisa. Assistência social, a farmácia. Gente, numa pandemia, o vírus não pode circular. A gente não sabe os medicamentos que vão fazer efeito ou não vão. É uma doença muito do seu organismo contra o vírus. Não necessariamente porque você reagiu de uma forma, seu filho vai reagir da mesma forma. Tem várias variações nisso. Quando você vê que o melhor objetivo é manter a pessoa em casa, em isolamento, por que a gente não pode mandar as medicações para as pessoas em casa? Isso não era feito, doutor? Não. Era muito raro. As pessoas tinham que ir até o local para pegar. Por que a gente não distribui, então, as medicações nos postos? Por quê? Porque nos postos tinha... O que me alegaram foi que nos postos o pessoal da saúde roubava. Porra! Você pode dizer quem fez essa afirmação para o senhor? Foi a Cláudia e foi a própria Janete que falaram para mim. Certo. Sumia medicações que já tinha tido antes e agora não tem por causa disso. Eu falava, cara, a gente está numa pandemia. O vírus não pode circular. Porque se o vírus circula, óbvio, os casos vão aumentar. Óbvio, o hospital vai lotar. É óbvio, o município, a economia vai parar. É óbvio. É óbvio. Então, eu ficava muito indignado com essas situações. Cara, por quê? Tudo bem. É uma outra fase. A gente não está numa coisa antiga que pode se flexibilizar alguma coisa. Não, a gente tem que montar uma estrutura concreta para o vírus não caminhar. Era isso. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor. Desculpe interromper a sua linha de raciocínio. O senhor falou no começo dessa nossa entrevista que o senhor tem experiência em catástrofes e pandemias. O senhor trabalhou na África, Sim. Trabalhou no momento em que houve o problema do ebola, né? Uma doença altamente mortal. Uhum. O senhor acha que foi levado em consideração esse seu currículo? Não. Lhe ouviram? O senhor Não. em algum momento tentou explanar o que deveria ser feito? O senhor traçou algum plano de... Eu saí da secretaria brigando com a Marta, que é a vice-secretária, ela falando assim pra mim: o que o senhor fez até agora? Olha, além de todas as diretrizes, todos os protocolos, além de ter visto os pacientes,
feito transferência, coisa que não era da minha competência, de ambulância, porque o SAMU estava sem médico. Eu falei, eu vou e faço à noite. Além disso, eu inventei o teleatendimento que tem em quase todo o Brasil, menos em Sapiranga. E eu fiz isso sozinho, sem apoio de ninguém. Sozinho, era o único médico. Porque eu falava, vamos botar isso para os médicos fazerem. Não. Vamos botar isso para os médicos fazerem. Não. O teleatendimento, o senhor se refere ao médico em um ambiente e o paciente no outro por telefone. Na sua casa. Na sua casa fazendo o teleatendimento. Certo. Com isso você evita que a pessoa circule. Sim. Você pode mandar a medicação para a pessoa, pode ir um carro até lá fazer teste, essas coisas, mas não tinha essa estrutura. Quer dizer, não queriam fazer essa estrutura. E aí eu direcionava essa pessoa já com agendamento, tudo marcado lá nas síndromes gripais, na unidade. Ela já chegava lá, já era recepcionada pela enfermeira, já tinha o medicamento que ela tinha que retirar, já tinha o teste para fazer, já tinha tudo. Entendeu? Ó, a minha intenção era que essa pessoa nem saísse de casa. Uhum. Mas, já que não dava, ao meu ver, dava. Enfim, usamos esse recurso. E aí, chega pra mim e fala que eu não fiz nada. Sendo que esse programa foi um dos mais elogiados. E eu atendendo sozinho. Óbvio, teve uma baixa aderência? Teve. Mas isso é modificação de cultura. Eu atendi em média 6 pacientes em 6 horas. Tá? Eu atendia das 8 da manhã a 1h da tarde. E aí falaram, não, a gente vai tirar isso. Só que tirando isso, pensa só. Além da gente evitar que a contaminação se espalhe, de novo, que o hospital superlote, que o comércio fique fechado, a gente também estava promovendo recursos humanos, que é o quê? Se o profissional de saúde fica contaminado, ele se afasta. E aí, nesse caso, eu também estava protegendo recursos humanos. Porque se há uma baixa de profissionais, houve no início uma contaminação no hospital. Nossa, o hospital ficou sem técnico, ficou sem enfermeiro, ficou sem médico, porque todo mundo pegou. E pior, é uma doença que hoje se sabe que se reinfecta. Então, essa doença não é uma situação que, peguei e nunca mais vou ter. Não. Daqui a 2 meses você pode ter de novo. E aí você tendo de novo, acontece tudo de novo. E aí as mutações vão aumentando. Só que quem garante que depois que você tiver a segunda vez, não vai ser a forma grave? Essas são as chamadas ondas da doença? São as chamadas ondas da doença. Olha só. Contra vírus, tá? É como eu te falei. Eu não estudo isso desde hoje. Eu já passei por pandemias. Contra vírus não há tratamento. Há algumas vacinas, como a vacina do Ebola, inclusive. Como a vacina do H1N1. Mas elas vão diminuir a forma grave. Não de você se infectar. Mesmo diminuindo a forma grave, não significa que você não vai desenvolver a forma grave. Por quê? Você pode ter o histórico do H1N1 que tem aqui, não vou nem falar do Ebola. Eu vou falar do H1N1 que tem aqui. Quantas pessoas já falaram, mas eu fiz a vacina da gripe e foi parar na UTI, no respirador, e morreu? Entende? Então não é uma situação de é 100% eficaz. Depende muito do paciente. E depende da resposta do vírus também. As mutações, às vezes o vírus se muta do seu próprio organismo. Ele entra e ele não é que ele sofreu mutação, não. Ele ao contato com o seu organismo, ele vai se mutando. Entendeu? Então, tipo assim, é uma situação que, óbvio, tomara que venha a vacina, porque vai ser a queda vai de
contaminação vai diminuir. Ótimo, da forma grave. Perfeito. E aí as pessoas vão levar as vidas normais. Lembrando que a vida normal do ser humano, hoje no Brasil, qual é? É aquela que ela está habituada a ficar sem leitos. No inverno, se você for contado por inverno passado e dos outros anos, as UTIs também estavam lotadas. Os gestores públicos, eles não priorizam leitos de UTI. Não priorizam. Tanto que todo ano está lotado. Só que é uma pandemia. Uma pandemia que Porto Alegre acabou de anunciar que aumentou 200 leitos do início para cá. De UTI. Leito de UTI requer muito recurso, óbvio. Mas são os gestores públicos que decidem isso. Deixa eu ver se eu entendi então o seu raciocínio, doutor. Se houvesse se priorizado a questão de gerenciamento dessas pessoas que estavam testando positivo, não tivessem ido todos de uma vez para o hospital, tivessem ficado, talvez como o senhor havia comentado numa outra conversa que tivemos, se ficassem na UPA, por exemplo, ou em algum outro local, e somente depois que se confirmasse realmente como positivo ir para o hospital, o senhor acha que Sapiranga talvez não estivesse em bandeira vermelha? É complicado falar isso, porque a gente corresponde às regiões de São Leopoldo e Novo Hamburgo. Né? Mas que a gente teria um maior argumento com o governo estadual para liberar. Para negociar essa bandeira. Hoje, inclusive, o governo estadual, se eu não me engano, sexta-feira, ele solicitou que os municípios fizessem um comitê, não de crise, mas um comitê técnico que ia englobar pessoas de planejamento, jurídico, todos juntos, para debater as questões do Estado, porque o Estado hoje reconhece que ele não é 100% absoluto nas suas ideias, e que cada região tem que ter sua autonomia. Até porque tem suas particularidades. Exatamente, até porque cada região tem suas particularidades. Mas acredito sim que se a gente tivesse promovido uma retaguarda melhor, uma fonte de prevenção melhor, como eu falei, o teleatendimento, as medicações em casa, ou que seja as medicações nos postos, evitasse as pessoas que começassem a ficar um pouco pior, se ficasse ali no UPA e não fosse direto para o hospital, a gente teria como contra-argumentar. Bastante. Então, são situações. Eu tenho um plano para Sapiranga, eu tenho um plano de trabalho para Sapiranga, que é justamente esse. A gente atacar a linha preventiva, dando suporte para a linha de trás e atuando na intermediária. Tá? Como é que a gente atacaria na linha preventiva? Olha, como eu falei, a pandemia não é uma situação do político. A pandemia não é uma situação do profissional da saúde. A pandemia é uma situação de todos. Se você não usar máscara, não adianta nada eu fazer essas medidas. Se você não ficar em casa, não adianta nada eu fazer essas medidas. Então, as pessoas têm que se conscientizar. Olha, Sapiranga se sustenta pela economia dela. O que envolve economia? Trabalho e pessoas. Se as pessoas ficam doentes, logo não tenho trabalho. Se eu não tenho trabalho, as pessoas também vão ficar doentes. Porque
a pandemia não é só o vírus. A pandemia engloba uma série de fatores, inclusive mentais. Então, as pessoas começam a somatizar as coisas e ficarem doentes por outras doenças. Entendeu? A minha proposta é que quando me chamaram, tá? Um dia antes da live, me chamaram e pediram para eu voltar. Me chamaram para conversar onde? Para conversar, no Centro de Cultura de Sapiranga. Certo. Quem lhe chamou lá? Quem me chamou foi a prefeita, que eu tenho enorme carinho, tá? Enquanto eu estava vendo que a prefeita estava querendo fazer, o jurídico estava querendo fazer, a Secretaria de Saúde não andava no mesmo passo. Por isso a minha briga de frente. E é óbvio, você no início, a sua tolerância para as coisas não, vamos tentar, você leva a política. Mas quando não dá, você vai estourar. Sou médico, como eu falei. Se eu ver alguém morrendo, no início eu vou pedir uma droga. Pô, não tem a droga? Então eu vou xingar a porra do farmacêutico, vou xingar todo mundo até ter a droga. Quem não pode ficar sem droga é o paciente. Entendeu? Sou médico. Eu luto pela vida. Eu não sou político. É como eu falei, eu não tenho outra profissão. Eu escolhi isso pra mim. Eu boto a minha vida em risco por isso. E eu tenho filho, tenho família. Então, nesse caso, a prefeita me chamou. Eu sentei com a prefeita, a doutora Ariane, que também foi muito solidária, e elas pediram para eu voltar. Ok, sentou eu, a Marta saiu chorando, não conseguiu ficar, porque ela falou, ele gritou comigo. Ora, postagem de cachorrinho, postagem de falar para mim que eu não fiz nada, retirar o atendimento de medicina, teleatendimento médico que as pessoas gostavam. Era ali, né? Se eu não gritasse, eu só não posso agredir porque é desonrado, né? Ainda mais numa mulher. Mas enfim, para mim são atitudes até mesmo questionáveis, criminais, mas daí fica com a lei. Né? Porque eu gritei com ela. Ficou a Janete, ficou a Cláudia, ficou a Jussara, tá? Aonde eu falei para a prefeita, eu só volto se a gente tiver uma reunião com essas pessoas. Ela foi, botou todas as pessoas, e aí a gente conversou. Óbvio, em toda família se existe brigas, tá? E hoje, lógico, não tenho nada contra as pessoas que estavam lá presentes. Como eu falei, eu não tenho nada contra ninguém. Mas elas pediram para eu assumir o centro Covid. Ora, centro Covid. A gente é pandemia. A gente tem que ter o controle de toda essa pirâmide. A gente não tem que ter controle só do centro. Não é uma coisa separada. Entende? Não é isso. A gente está numa pandemia. Não tem como pinçar o problema e isolar ele. Não tem como. Quem dera se fosse assim. Falei, bom, isso nem consigo fazer isso. Sabe por quê? Quando eu entro para alguma coisa, eu entro para ganhar. Eu não entro para ficar, olha, vamos fazer isso. Como eu falei, eu não sou político. Não sou. Se o paciente entra no meu leito de UTI, cara, ele só vai morrer mesmo se Deus chamar. Não importa se a droga ela está sendo estudada ainda, não importa se uns falaram que não, outros falaram que sim. Eu vou usar todos os recursos possíveis e imaginários para tentar salvar a vida daquele cara.
entendeu? É que nem o coquetel do HIV. Quando o cara tá lá nas últimas, você primeiro faz associações, mas quando o cara tá lá nas últimas, você faz tudo que tem pra ele. Vê se responde, é a sua única esperança. Entendeu? Então me chamaram para eu atender só no Covid, não me meter na UPA, não me meter na Secretaria de Saúde, mas ora, é tudo a mesma, e não me meter nos postos. Só que é igual. Não tem como ser diferente, entendeu? E aí eu questionei, tá, o que vai ser proposto? Olha, uma das minhas recomendações, além de voltar com teleatendimento de medicina, era os médicos do UPA, tá? Sair para atendimento domiciliar, porque daria para fazer isso numa logística, e o concurso dele comporta isso. E o meu questionamento é o seguinte: e se esse médico fica doente, tá? Ali na UPA a gente trabalha com concursados e trabalhamos com contratados por uma empresa. E aí nessa situação eu não iria ter. E eles falaram, tá, a gente vai contratar mais médicos. Tá, eu não quero perder esses médicos. Então esses médicos, hoje em dia as ofertas salariais para os médicos, óbvio, tão alta, quer dizer, estão mais alta do que Sapiranga. Por quê? A gente está vendo que médicos estão se contaminando, médicos estão morrendo, então no mínimo eles têm que pagar um seguro de vida, porque eles têm família, entendeu? Não só médicos, mas como técnicos, como enfermeiros, essas coisas todas, todo mundo, entendeu? Então a gente está dando a nossa vida pelas pessoas, sim, mas também eu não quero perder por recursos. Por exemplo, vou te dar um exemplo meu. A minha hora em Sapiranga era R$90. R$90. Mas tinha médico ganhando R$80 a hora. R$80 a hora. Em Caxias, eu ganho 140 horas. E olha que eu nem trabalho com Covid. Eu trabalhando com Covid, a hora, eu fiz ontem aqui em Dois Irmãos. A hora. Isso era bruto, tá? Em Sapiranga. Bruto. Eu tinha que prestar nota e ainda caía essa questão. Em Caxias é 140 limpo. Aqui eu trabalhei ontem no Covid, aqui, em Dois Irmãos. A hora ali, limpo, tava 95 a hora. Então, quem me garante que esses médicos não vão migrar? Entendeu? Então eu tinha que pelo menos ter competitividade de mercado. Entendeu? Eu tinha que fazer isso. Então uma das minhas solicitações é que os médicos que estivessem atendendo Covid tivessem uma remuneração melhor. Entendeu? E aí, entre outras propostas, não fazer mais de 24 horas. Tem médicos ali que fazem praticamente 72 horas. Cara, se eu fico sem esse cara, como é que eu vou repor? Se esse cara é contaminado, pô, ele ganhando aquele valor da hora, ele vai migrar para outro lugar, entendeu? Então, tipo assim, isso tudo é questionável. É recursos humanos, entendeu? Só que a secretaria que é a função. E então, nesse sentido, eu tinha vários planos ali. E aí me fizeram a proposta, queriam vir 7 médicos, que estava se abrindo concurso para eles, tá? E queriam vir 7 médicos que eles iam fazer o que eu quisesse. Tá, mas o que eu quero? Se ele quisesse ficasse na UBS, se eu quisesse atacar lá a linha de frente da prevenção e tal, ok, beleza. Um dos meus pontos estava garantido, que é a prevenção. Tá, mas aí a gente tem a retaguarda. Como é que eu faria com o pessoal da retaguarda, que é no caso o UPA, abrir
maior quantidade de leitos e tal. Aí veio a resposta pra mim. Ah, não, uma coisa de cada vez. Gente, a gente só tá nessa situação hoje porque todo mundo fala, pô, a gente foi bom essa pandemia porque a gente parou e se planejou. Cadê o planejamento? Planejar é uma coisa muito antes. Você hoje está planejando para colher no mínimo daqui a 2, 3 meses. Entendeu? Bom, o que eu vou falar? Aí me falaram, ok, foi tudo bem. E aí me falaram, tá. O senhor pode conversar, vamos voltar então, o senhor volta e tal. Eu olhei e falei, tá, tudo bem, como é que fica a parte salarial? Ah, não. O senhor conversa isso com a empresa. Eu já não gostava da empresa. É uma empresa que está lá em Curitiba, nem está aqui. Não se fez nada pela pandemia até agora. Sem contar que as coisas que eu achei, não achei legal. Não era do meu perfil idôneo. Entendeu? E aí eu mandei uma proposta para a empresa. Até hoje ninguém me respondeu. Então eu falei, mandei um recado. A Janete ainda, inclusive domingo passado, entrou em contato comigo, doutor, e aí como é que ficou com a empresa? Eu falei, olha, gente, ninguém entrou em contato. Aí ela falou, bom, o senhor fez muito por Sapiranga, muito obrigado e tal. Ok, muito obrigado, tchau. Ficou por isso. Doutor, o senhor esteve lá dentro da saúde de Sapiranga, o senhor conhece os trâmites, o senhor conhece os caminhos de como fazer, o que fazer, quando fazer. O senhor acha que Sapiranga caminha para que direção neste momento da pandemia? Olha, numa pandemia, a gente não pode ser iludido de esperar o melhor cenário, que é o quê? A vacina vai começar amanhã, vamos começar a imunizar todo mundo, tudo vai voltar ao normal. Não. Numa pandemia, a gente tem que imaginar o pior cenário. Se preparar para o pior, mesmo que ele não aconteça. Exatamente isso. E pelo que eu tô vendo, hoje, Sapiranga não vai se restabelecer, pelo contrário. Se o número de casos está aumentando, se as mortes estão aumentando, até setembro, vocês vão ter essa resposta. Eu acho que o povo vai dar essa resposta. Uma vez, logo no início, quando entrei na secretaria, a prefeita me levou numa reunião dos empresários. E nessa reunião eu falei que... Quer dizer, eu falei bastante sobre a pandemia e tal, eu falei que ia até setembro o nosso pior cenário. E um empresário virou para mim, doutor, a gente só quer esperança. Do jeito que tá, eu não vejo esperança. Na minha experiência, não, pelo contrário. Eu tô indo embora do estado, tô indo morar para outro lugar. Um lugar até mesmo os casos estão maiores do que aqui, tá? Mas lá eu vejo situações abertas que a gente pode modificar.
que a gente pode atuar para não ter o pior. E Sapiranga eu vou deixar nas mãos de Deus. É uma análise triste para os sapiranguenses, mas ao mesmo tempo eu também gostaria de colocar, logo na minha chegada aqui, o senhor estava em contato com uma funcionária de uma empresa, qual o senhor Sim. fez contato há cerca de 2 semanas. Sim. Dia 16, no dia 16, numa quinta-feira. Na tentativa de buscar a resposta sobre medicamentos. Isso. Certo? Correto. O senhor perguntou sobre ivermectina, Correto. hidroxicloroquina. Certo? Correto. E a sua luta era para que a Secretaria de Saúde adquirisse esses medicamentos. Correto. A resposta que o senhor obteve naquele momento era de que não tinha um retorno, a empresa não tinha como abastecer a curto prazo, só dali a alguns meses, né? Cerca de 3 meses para repassar esse medicamento para a prefeitura. Não. O que acontece? Desde o início da pandemia, é aquilo que eu estou falando. Medicações, elas têm que obedecer uma lei, tá? Que é a medicina baseada em evidência. Se eu não me engano, de 92 ou 98, essa lei. Lei 4.000, alguma coisa. Não me lembro muito. E aí fala que a reprodução dos medicamentos só se tiver evidências, tá? A aplicação neles em pacientes. Ok. Só que isso é feito em estudos através de anos e anos de análise. E é como eu te falei, vai depender da tua resposta, a resposta do vírus. Então, nesse sentido, o que é certo? O que é errado? Mas e a esperança? A gente tem que manter a esperança. E é uma situação atípica. E é uma situação atípica. Então, cara, se a gente tem alguns casos que deram certo, por que não aplicar? Eu não sou defensor de aplicar, mas também não sou contra não aplicar. Entende? Eu acho que isso daí é um direito, hoje, considerado pela medicina off-label, quer dizer o quê? Que não tem registro nenhum disso, tá? Não tem nada que dados científicos baseados, mas tá aí, é um medicamento que para uns ser vírus e para outros não. É muito cedo pra gente, quando a gente estuda o medicamento para liberar ele para o mercado, isso são anos, são décadas. Sim. Décadas. Certo. Não é em 6 meses que a gente vai falar sim ou não. E aí, desde o início da pandemia, eu tenho corrido atrás de lugares que vendem testes. Eu passei isso para a Secretaria de Saúde. Lugares que fornecem medicamento, eu passei para a Secretaria de Saúde. E sempre me falavam que não estava disponível, era uma situação estranha. Dessa vez eu achei esse contato, que é uma farmácia que ela fornece, está fornecendo para Porto Alegre inteiro, forneceu inclusive para o Exército. E aí eu liguei para essa pessoa, que é dessa farmácia, e perguntei diretamente, você tem a medicação? Ela falou, tenho, bastante. Falei, então vou passar para a Secretaria de Saúde. Eu passei para a Janete, a medicação é a ivermectina, e tinha mais a hidroxicloroquina, isso à vontade, à vontade. Eu tenho essas mensagens, inclusive. E aí não deram retorno para a farmácia. Aí a gente questiona, cara, qual foi o interesse da secretaria em adquirir? Tudo bem, a gente sabe que as coisas vão estar mais caras. A gente sabe que ainda não é uma coisa que alguns médicos vão receitar, outros não, porque não acham Sim. de direito. Enfim. Cara, mas é uma medicação que é a esperança do povo. É como eu falei,
Se você tivesse lá no leito, cara, eu ia usar todos os recursos, sendo até se falasse, tem esse veneno aqui que pode ser que reverta, então vai no veneno. Pra mim o mais importante é a vida, cara. A gente tá numa pandemia, ninguém é certo de nada. Quem é o dono da verdade nesse momento? Quem é? A gente tem que oferecer a esperança. Bem, estamos conversando com o Dr. Pablo, que foi convidado, né, para fazer uma live conosco e acabou não podendo fazer naquele momento, e hoje traz aí as declarações a público, até para dirimir as dúvidas de algumas pessoas que nos acompanham, que nos seguem nas redes sociais e questionaram sobre tudo isso, sobre a questão da Secretaria de Saúde, sobre a questão administrativa de Sapiranga, sobre a pandemia, sobre a Covid-19. Então o Dr. Pablo esclarece, neste momento, alguns pontos que seriam abordados e elencados para aquela live. O senhor quer fazer alguma comunicação, doutor? O senhor quer dar alguma mensagem, algum recado como um agente médico, um homem da saúde, um técnico neste momento? Se o senhor quiser fazer uma declaração aos sapiranguenses, fique à vontade. Pessoal, nesse momento não existe o técnico, não existe o paciente e nem existe o governante. Nesse momento existe a raça humana, a vida humana. E saúde é um dever de todos. E pode sim ser gerenciada. Mas temos que nos unir para isso acontecer. Se a gente se unir, gerenciar da melhor maneira, a gente consegue. Muito obrigado.